Olá, como vai? Tudo bem? Que bom rever você aqui no canal A Sala, o Livro. Estou fazendo uma série, começando, sobre o serviço dos anjos na nossa vida. Já postei um vídeo contando uma experiência que aconteceu na minha infância, quando 6 anjos socorreram a minha família depois de um acidente de carro. Eu tinha por volta de 5 anos de idade. Quero contar para vocês hoje o grande milagre da minha vida. Eu estou vivo hoje com 49 anos e meio, quase chegando a 50, em dezembro, completo meio século. E como a gente brinca lá em casa, eu estou fazendo hora extra já tem muito tempo. Porque com 11 anos de idade eu deveria ter morrido. E foi realmente algo sério, algo real que aconteceu. E por algum motivo, que eu entendo as razões, eu quero até explicar, o meu anjo salvou a minha vida, com 11 anos de idade. E olha só, quanto tempo, né, eu ainda estou aí, vivendo neste mundo. Com certeza Deus tinha um plano para a minha vida, um propósito, algo grandioso, que eu tenho procurado realizar. Tenho 2 filhos que não existiriam caso eu tivesse morrido com 11 anos de idade. Mas a verdade é que eu poderia ter morrido com 11 anos de idade. Eu acredito que eu estava já salvo para o reino de Deus, já tinha minha coroa reservada. Nasci num lar cristão, sempre frequentei a igreja todos os finais de semana, estudava a minha Bíblia, conhecia todas as histórias bíblicas, tinha um grande conhecimento bíblico. Com 11 anos de idade eu já era um membro batizado da igreja. Meu pai, um grande pastor, um grande pregador, um grande evangelista, um homem que só nos primeiros 4 anos de ministério levou mais de 1.000 pessoas ao batismo, a entregar sua vida a Jesus, a encontrar a verdade bíblica. E isso me inspirou a ser um pastor. E desde aquela idade eu tinha isso, esse desejo de ser um pastor, já tinha um grande conhecimento bíblico, conhecia as profecias, conhecia os textos bíblicos, e seria capaz de dar um estudo bíblico com 11 anos de idade. E eu fico pensando, eu poderia ter morrido ali, e Deus poderia ter deixado que eu morresse. Eu perderia esses 38 anos de vida a mais, mas pensando na eternidade, mas por quê? Entre outras vezes que isso aconteceu, naquela vez, em 1985, meu anjo salvou a minha vida. Veja que para que isso aconteça é preciso que haja oração, pedindo a proteção de Deus. E o título dessa série é Anjos ao Nosso Serviço, porque eles estão aqui para nos servir. E eu falei já para vocês, assista o primeiro vídeo se você não assistiu ainda. Em Hebreus, lá diz a melhor definição bíblica de anjo. Lá diz que os anjos, eles são enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui a nosso serviço, para cuidar de nós, para proteger-nos, para garantir a nossa segurança física e espiritual na guerra entre o bem e o mal, nesse conflito. Então, mas há um ponto aí, porque eu com 11 anos de idade, sendo honesto, sendo sincero, eu não orava. Eu fazia minhas orações antes das refeições, eu fazia minha oração de manhã quando acordava, antes de dormir, e eu fazia o culto com a família, mas eu não orava pedindo para que meu anjo me protegesse, me guardasse, me livrasse do mal. Eu não tinha consciência com 11 anos de idade de que eu poderia morrer a qualquer momento. Eu não pedia que os anjos do Senhor me protegessem do mal, porque a gente nessa idade acha que é eterno. Morte é uma coisa que não existe, não passa pela nossa cabeça. Meu avô tinha morrido já quando eu tinha 7 anos de idade, foi a primeira morte na família que eu tinha presenciado, mas meu avô, ele era um homem idoso. Eu acredito que ele tinha entre 70 e 80 anos de idade, então ele teve uma vida relativamente longa.
não tinha visto crianças morrendo. Então, por que meu anjo me protegeu? Quem orou por mim? Então, sem dúvida nenhuma, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Mas meu pai e minha mãe oravam por mim todos os dias. Com certeza, minha mãe orava por mim todos os dias, pedindo a proteção de Deus. E foi essa oração que foi atendida. Foi a oração da minha mãe, a oração do meu pai, que foi atendida naquele dia. Porque eles, com certeza, oravam por mim e meus 2 irmãos mais novos, diariamente pedindo a proteção de Deus, pedindo que os anjos estivessem conosco. Estavam. Meu anjo estava lá comigo, cuidando de mim, naquele momento, naquele dia. E foi a oração dela que foi atendida. O estudo da oração, você veja os vídeos aí, tem mais de uma dezena de vídeos falando sobre oração. E é algo sério, nós precisamos orar para que milagres aconteçam. Os milagres são respostas de oração. Então deixa eu contar para vocês a história que eu acho engraçada, interessante, já contei muitas vezes, eu amo contar essa história, porque ela me faz pensar que eu estou aqui há 38 anos a mais do que devia estar. Porque lá em 1985, com 11 anos de idade, eu deveria ter morrido. Era um sábado à tarde. Eu estava em casa e já tínhamos almoçado, talvez fosse entre 2 e 3 da tarde. E eu lembro que o vizinho, do outro lado da rua, bem na frente de onde nós morávamos, na cidade de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, bairro perigoso, chamado Jales. Imagine, eu com 11 anos de idade, o Jales devia ter 10 anos de idade. E ele atravessou a rua e veio conversar comigo. Bom, hoje eu moro na Bélgica, morei no Japão, nos Estados Unidos, e a gente está acostumado a ter segurança, né? Mas eu me lembro que lá naquele bairro, naquela casa, que era um sobrado, tinha uma grade, né? Como é comum no Brasil, uma grade. E eu estava do lado de dentro da grade, meu amigo Jales do lado de fora, e a gente começou a conversar sobre a Camila. A Camila era uma menina de 9 anos de idade, 2 anos mais nova do que eu, 1 ano mais nova do que o Jales, que morava na mesma rua, no mesmo lado que a gente morava, algumas casas. Era uma subida mais para cima. Camila era encantadora, era uma menina, imagine, 9 anos de idade, inteligente, querida, meiga, muito bonita e atraente. E eu com 11 anos de idade era apaixonado por ela. Eu e todos os meninos da rua, o Jales inclusive. E o debate, a discussão foi em torno da Camila. E ele estava afirmando que a Camila não gostava de mim. E eu dizendo para ele que eu tinha certeza que ela gostava de mim, que era sério. E ele não acreditava. E ele estava, no fundo, me provocando. Mas eu queria vencer aquela disputa. E eu falei para ele esperar e fui até o meu quarto. E foi o erro que eu cometi. Eu trouxe uma cartinha que a Camila tinha escrito para mim. Uma cartinha de amor. E dei para o Jales ler e falei: Jales, leia. Está aí a prova de que a Camila gosta de mim. Ele começou a ler a cartinha, que para mim era preciosa. Porque a Camila, com 9 anos, pegou uma daquelas canetas coloridas, várias cores, várias canetas de cores diferentes, e ela foi escrevendo tudo que ela sentia por mim, o que ela pensava de mim, com cores diferentes. As cores iam mudando. Teve mais. Aquela cartinha, ela tinha um aroma especial. Ela tinha um perfume que ela deve ter pego da mãe dela e jogou ali um pouquinho do perfume, que estava uma delícia. Aquela carta, toda vez que abria, vinha aquele perfume agradável. Não parava aí. A Camila, as mulheres sabem, né? Fazer as coisas bem feitas. Pegou o batom da mãe, passou e deixou a sua assinatura no final da carta. Tinha um beijo da Camila, com batom, a marca do beijo dela naquela cartinha. Uau! Era muito precioso para mim. Aquela carta era muito preciosa. E o Jales lendo a carta, e eu do lado de dentro, a grade, o portão fechado, ele do lado de fora. Certo momento ele se deu conta que eu estava certo e ele estava errado. Ele pegou a cartinha e com raiva saiu correndo. Talvez ele fosse destruir a carta, não sei, fazer alguma coisa que me deixou louco. Eu fiquei cego de raiva naquele momento. E eu disse, eu vou pegar essa carta de volta. Eu corri, não sei se o portão estava destrancado, se eu vi, destranquei, não me lembro.
Sei que eu fui pela rua, descendo a rua, atrás do Jales. E o Jales correndo com a minha cartinha na mão, cartinha da Camila. Ele desviava dos carros estacionados e tinha poste na calçada. E eu atrás dele, cego. O meu alvo era, vou pegar o Jales, eu vou pegar essa carta de volta. E ele foi indo para o final da rua, onde tinha uma avenida muito movimentada. Era sábado à tarde, o comércio estava aberto. E era uma rua de comércio. E tinha muita gente, muitos carros. E ele foi para lá. Quando chegou na esquina, a esquina, ela tinha, bem na esquina, uma loja de sapatos. E uma loja de calçados. Tinha uma calçada por fora, só que como a loja era na esquina, ela tinha daquelas portas enormes de metal de abrir, né? Tanto de um lado quanto de frente para a avenida. E estavam os dois abertos, cheio de gente ali comprando sapatos. O Jales, ao invés de correr por fora pela calçada, ele resolveu passar por dentro da loja. Ele entrou por essa porta aberta, pulou uma pilha de caixa de sapatos, saiu do outro lado, pela frente, e foi embora. E eu fui atrás dele. Eu cometi o erro de entrar dentro da loja atrás dele, e eu fiz a mesma coisa. Eu pulei a pilha de caixa de sapatos, gente sentado ali, experimentando, provando sapatos, bati em uma daquelas caixas, perdi totalmente o equilíbrio, e aí você imagina o pior. O que aconteceu comigo? Menino de 11 anos de idade. Fui de cabeça na vitrine da loja. Imagina aquela vitrine cheia de sapatos ali atrás, com vidro grosso, talvez 1 centímetro de espessura ou mais. Quando eu fui com a velocidade correndo de cabeça no vidro, no momento que eu bati, o vidro quebrou. O barulho foi tão alto daquele vidro quebrando em dezenas, centenas de pedaços, caindo da vitrine, que era o tamanho da parede da loja, caindo no chão, que parou tudo. A loja parou e todo mundo assustado olhando. O que aconteceu? Na rua, os carros pararam, as pessoas na calçada, do outro lado da avenida, na calçada, nas lojas, as pessoas saíram das lojas para a rua para ver o que aconteceu, imaginando talvez que um carro bateu num outro, alguma coisa assim, porque o barulho foi muito alto. E nessa hora, eu ali, com a cabeça dentro da vitrine, o vidro todo quebrado, e graças a Deus eu não desmaiei. Eu nunca desmaiei na vida, não sei o que é desmaiar, mas ali tinha tudo para ter desmaiado. Graças a Deus não desmaiei, porque se eu tivesse desmaiado, eu tinha morrido. Os vidros quebrados estavam todos ao redor do meu pescoço, e eu fiquei ali paralisado. Totalmente anestesiado, sem controle das minhas ações. Eu estava ali, vendo tudo acontecendo, mas sem reação. E os vidros assim. Se eu tivesse desmaiado, simplesmente teria caído e teria perfurado meu pescoço, morreria ali. Não teria tempo de socorro ou alguma coisa assim. Nesse momento, que eu estou ali paralisado, aconteceu tudo muito rápido. Eu senti 2 mãos, uma em cada ombro, que me puxou de dentro da vitrine para trás. Com perfeição, porque não pegou no meu pescoço, aqueles vidros quebrados. E depois eu senti uma mão muito grande, menino de 11 anos, né? Eu senti que era do tamanho das minhas costas, que foi me empurrando e levando para fora da loja. E na frente tinha uma calçada bem grande, e aquela mão foi me levando para fora. Quando chegou na calçada, na frente, eu senti a mão fazendo assim, se retirou. No momento que a mão saiu das minhas costas, eu voltei a mim mesmo. Aí eu estava no controle das coisas e como que eu acordei de um sonho. E eu vi aquele pessoal todo ao meu redor olhando para mim. E aqui no meu braço, escorrendo sangue. E eu tenho até hoje aqui uma cicatriz para me lembrar do que aconteceu. Foi a lembrança que eu carrego por toda a vida de um pedaço do vidro da vitrine que caiu e cortou o meu braço bem aqui. Eu segurei o meu braço com sangue escorrendo e corri para casa, que era bem pertinho, né? Devia estar menos de 100 metros dali. A dona da loja foi correndo atrás de mim para conversar com meus pais, contar
que ela e todo mundo ali tinha me visto quase morrer na loja dela, mas também para cobrar o vidro, que não era barato. E eu me lembro na sala de casa, ela sentada, meus pais, e eu ali sentado no canto quietinho, ainda com medo de tudo aquilo. Minha mãe tinha feito um curativo, não precisou de pontos nem nada, foi um corte superficial. E ela explicando o que tinha acontecido. E ela falou para os meus pais, eu nunca vou me esquecer aquelas palavras. Né? A gente não lembra de muita coisa, né? De quase 40 anos atrás. Mas eu me lembro exatamente o que ela disse. Ela falou para os meus pais, tudo aconteceu tão rápido e ninguém teve tempo de ajudar. Ninguém teve tempo de socorrer. E eu fiquei pensando, como não? E as mãos que eu senti no meu ombro? E aquela mão que eu senti nas minhas costas? Como ninguém teve tempo de me socorrer, de me ajudar? Mas eu já sabia a resposta. Porque eu ia à igreja todo final de semana. Eu estudava a Bíblia. Eu conhecia as histórias. E eu com 11 anos sabia muito bem que eu tinha um anjo da guarda. Eu tinha um anjo que me acompanhava, que cuidava de mim. Até ali, eu tinha ouvido falar a respeito dele. Até ali, eu sabia que ele existia. Mas naquele momento, eu senti o toque. Eu senti as duas mãos nos meus ombros. Eu senti a mão nas minhas costas, que salvou a minha vida naquele momento, com 11 anos de idade, para que eu não tivesse morrido ali, porque era a morte certa. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por esses quase 40 anos a mais de hora extra que eu estou fazendo aqui nesse planeta e servindo a Ele e contando esse testemunho para você compartilhar com outras pessoas. Mas o que eu quero deixar para você é o seguinte: nós vivemos num mundo de acidentes, nós vivemos num mundo de riscos e a oração é o que nos protege. A oração intercessória por outros é o que protege essas pessoas. Pais, ore pelos teus filhos, como eu oro pelos meus 2 meninos. Ore diariamente. Eles correm riscos. Os filhos correm riscos. Os netos correm riscos. Avós, orem por essas crianças. Orem por esses adolescentes. Os anjos de Deus estão ali a serviço deles. E mesmo que eles não peçam, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não busquem, você, como um fiel, uma fiel seguidora e servidora de Deus, por amor a você, Deus vai responder e vai atender. Por amor a você, a sua oração vai ser atendida. E esse anjo poderoso vai fazer a sua obra, esse serviço de proteção, de guarda, de ajuda, de socorro, na hora que mais precisa, na hora que é mais necessário. Ore, interceda, diariamente, porque Deus, Ele honra as suas promessas na Bíblia. E se você orar e buscar, milagres vão acontecer. Eu não sei porque muitas vezes acidentes acontecem e não ouvimos, né, uma história como essa, de um milagre. Eu confio em Deus e eu creio nele. E eu espero que meus meninos sejam sempre protegidos. E eu não vou duvidar do amor de Deus se um acidente grave acontecer algum dia, mas eu oro todos os dias, todas as noites, pedindo a proteção de Deus. E eu vejo a mão poderosa de Deus atuando. Eu espero que você coloque isso em prática. Continue fazendo se você tem feito isso. E confie e creia. Talvez você não tenha uma história de acidente para contar, porque Deus já protegeu antes mesmo que o acidente acontecesse. Mas lá no reino dos céus, a gente vai ouvir em primeira mão as histórias dos nossos anjos, face a face, conversando com eles, e eles vão contar para nós todas as vezes que nos protegeu e nos guardou. E nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos louvar o nome dele, nós vamos agradecer de coração por toda a eternidade, por tudo que ele fez por nós enquanto estávamos aqui neste mundo. Deus abençoe você, que você possa receber esta bênção de Deus, crendo e confiando na obra e no ministério dos anjos na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.